para quem está com som baixo, porque eu estou no microfone aqui, no último aqui, tá bom? Bom, pessoal, a gente está atrasada. Eu ainda estava comentando com a Cíntia que todas as perguntas deram aí um curso de 4 horas. E eu tentei condensar para 2. Então, eu vou tentar resumir mais ainda para 1h30. Se ficar e alguém precisar sair, a gente entende. A falha foi aqui, foi técnica, nem foi minha. Foi da minha parte, mas foi técnica. Eu sinto muito mesmo. Então, vão ficar dúvidas. A ideia é que gerem mais dúvidas. Cíntia, a Vera Nilda quer entrar e não está conseguindo. A ideia é que respondendo as dúvidas que vocês trouxeram, que possa nascer novas dúvidas, porque assim a gente vai crescendo e vai tentando criar um novo olhar para a inclusão. Então, eu sou Béldia Cagnoni, além de professora há 41 anos aqui, em setembro eu completo aqui na prefeitura, hoje, esses 3 livros já estão sendo editados, eu acredito que até julho, agosto, eles já estão nas editoras. Eu trabalho hoje dentro da neurocognição sistêmica, que é a cognição, o sistêmico e a neurociência. Então, esses 3 livros são meus, e já estão, é uma trilogia em neurocognição sistêmica. Eu acredito que para quem gosta de cognição, que gosta de neurociência e que quer entender a epigenética, eu estou deixando aqui para vocês como referência. Acredito que lá para julho já esteja nas editoras. O meu último trabalho vem do Autismo Além dos Rótulos, que foi um workshop. Cíntia, Rosinha, diretora, não está conseguindo entrar. Foi um workshop que eu fiz totalmente gratuito. Aqui tem 4, mas eu dei mais uma aula. Para quem quiser entrar no meu grupo, esse é um grupo gratuito, eu deixo dicas, deixo aulas sobre o autismo. Nesse grupo, eu lancei o curso Autismo Além do Óbvio, com o método 360, que é um método totalmente prático, onde ele vai trabalhar a conexão do cérebro e do coração. A alma e o nosso cérebro é um curso extremamente prático. Ele tem autorização do MEC, eu consegui o registro do MEC. Quem quiser mais orientações, que quiser detalhes sobre esse curso, pode me mandar mensagem depois, tá bom? Esse livro meu já está também, está na Amazon. Ele é um livro em PDF. Em novembro, ele vai se tornar um livro físico. E aqui eu trouxe, para quem gosta de ler sobre a inclusão, principalmente sobre o autismo, nesses anos aí de 15 anos de trabalhando com consultório, eu fui juntando todas as dúvidas, as orientações, os protocolos, e construir esse livro, chama o Código da Inclusão. Quem gostar dessa leitura e quiser, é só me procurar. Amanhã eu tenho uma aula gratuita. Esse trabalho foi falado na palestra do Dr. Arruda, sobre a epigenética. Quem quiser sobre a epigenética... Nossa, eu vou ter que tirar aqui. Era aí que o outro grupo eu estou mandando aqui para vocês e não estou mandando no outro grupo. Como é que eu faço aqui? Espera aí. Acho que são os 2 grupos agora, tá. Então, nós estamos... Amanhã tem essa aula do meu grupo, é uma aula totalmente gratuita. Quem quiser conhecer mais sobre a epigenética, amanhã nós temos aula. E no dia 28, eu já estou deixando esse convite. Eu vou estar na Câmara falando sobre o grito silencioso do autismo. Escuta, diagnóstico e verdade que ninguém está ouvindo. Quem gostar também do tema específico, estamos lá. Em junho, eu tenho esse workshop totalmente gratuito
onde nós vamos falar especificamente de inclusão. Então, fiquem atentos, a gente está passando aí muitos materiais para vocês que são totalmente gratuitos e convite aí para vocês. Todas as respostas que vocês me mandaram, eu dividi em 8 grupos. E esses grupos, nós vamos falar sobre crises e comportamentos desafiadores, são os relatos que vocês enviaram sobre episódios de agressividade, autoagressão, desregulação emocional, birra, choro, descontrole na sala, a sensação de impotência, a relação com a família, conflitos e distanciamento entre escola e família, a sobrecarga docente, a falta de apoio real, onde vocês relatam uma sobrecarga emocional e pedagógica, a adaptação curricular e o planejamento inclusivo, onde tem dúvidas sobre como adaptar sem excluir, como planejar para todos sem comprometer a proposta pedagógica, os momentos críticos do dia escolar, entrada, transição de ambientes, parque, refeitório e outros, o sistema escolar e a inclusão formal e real, onde teve relatos de que a sensação dessa inclusão é apenas uma obrigação legal, mas sem uma estrutura para acontecer de verdade, a formação, estratégias e ferramentas, o desejo de aprender, mas com prática, o respeito à escuta e à intuição da professora. Muitas se sentem desconsideradas nessas decisões em relação aos alunos e querem ser ouvidas. Então, eu dividi esses 8 pontos, e tem mais alguns aqui que eu não coloquei, que eu vou deixar para o final, porque foram apenas 3 professoras, que é sobre diabetes, é uma professora, uma outra sobre interesse restrito, que é um assunto importantíssimo, e uma outra sobre o ABA. Então, eu vou deixar esses três itens para o final, tá bom? Muito bem. Vou passar muito rápido. O que eu vou falar para vocês não é achismo, eu tenho aqui uma bibliografia intensa, que parte do que eu uso para os meus estudos e para os trabalhos que eu apresento. Quem quiser, depois eu passo, ou vocês tiram o print da bibliografia aqui que eu estou sugerindo. Aqui é uma bibliografia para neurociência, autismo, comunicação não verbal, regulação emocional, adaptação curricular e planejamento, formação docente, escuta ética relacional e a valorização da professora, legislação e direito à inclusão, e terapia sistêmica, antropologia, filosofia e vínculo. É um material muito bom, muito rico, para quem quiser se aprofundar. Muito bem. Quando vocês colocaram, a maior parte das dúvidas em relação à inclusão vem sobre como incluir um autista, tá? Por quê? A maioria quer saber como incluir. Por quê? Porque eu acredito que a maior dificuldade do professor é incluir um aluno autista. E quem aprende a trabalhar e incluir um aluno autista, sabe incluir todos os outros. Por quê? Porque a inclusão de um autista precisa ir além da adaptação física e curricular. Vai exigir uma adaptação relacional e emocional, vai exigir... porque nós temos que entender que não existe um autismo igual ao outro. Nós temos o verbal, temos o não verbal, temos os níveis diferentes, temos aqueles que precisam de um processo individualizado e contínuo, não tem fórmulas prontas, porque o espectro é amplo, é heterogêneo, tem demandas sensoriais e comportamentais que exigem um olhar mais especializado, porque a maioria tem hiper ou tem hiporreatividade. E isso interfere diretamente na permanência desse aluno na sala de aula, no seu foco, na sua interação. Muitas vezes é confundido como mau comportamento. Então, hoje, a maior dificuldade que a gente encontra é trazer para a sala de aula, incluindo esse aluno, porque vai exigir uma formação específica de todos nós. Temos as dificuldades de linguagem desse aluno, simbólica e abstração, porque muitos alunos, muitos autistas têm dificuldade para compreender metáforas, regras sociais, piadas, linguagem direta ou ambígua. Muitas vezes eles se sentem mal entendidos,
sentem-se mal porque acreditam que estão sendo excluídos, por punições inadequadas. Então, é necessária uma mediação muito apropriada. As necessidades também de rotinas estruturadas, qualquer mudança que tenha na vida desse autista vai entrar em crise. Então, é importante o plano de previsibilidade, a mediação, esse suporte emocional contínuo. Arnaldo! Ô, Arnaldo! Pessoal, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone, por favor. Sem contar que eles trazem algumas comorbidades, o TDAH até 50%, transtorno de ansiedade, que pode ser generalizada, fóbica ou social. Então, eles estão sempre naquele estado constante de alerta, de medo. A deficiência intelectual, que está presente de 30% a 50% dos casos. A epilepsia, que também aparece em 20% a 30% dos casos, especialmente em TEA, moderado a grave. Distúrbios do sono, que comprometem o rendimento escolar, o humor, a regulação emocional. Problemas gastrointestinais, que são muito frequentes e está associado ao humor, à irritabilidade. O mutismo seletivo, transtornos de linguagem, como a apraxia de fala, transtornos de humor e comportamento, que vão surgindo em decorrência de frustrações repetidas, sentimento de rejeição, de um ambiente hostil. Então, incluir um aluno autista hoje não é difícil porque ele é difícil, mas porque ele revela as falhas do sistema escolar em ser realmente inclusivo, adaptável, empático. E aí ele vai nos obrigar a fazer uma escola muito mais humana, mais relacional, mais centrada no sujeito, e não só no currículo. Então, ele nos tira mesmo da zona de conforto. Alguém entrou aqui em tela e tirou a minha. Eu acho que é a Dina. Dina, você entrou na sua tela e tirou a minha. Está visível para os outros. Aqui, esse grupo, vocês estão vendo a minha tela? Tá. Eu cliquei no ponto. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada. Bom, então vamos lá. E uma das primeiras perguntas é que... Peraí. Aqui aparece para mim que a Maria Leopoldina está compartilhando uma tela. Quando ela compartilha a tela, sai a minha. Mas teria que ter um ataque. Eu vou ter aqui. Uma das primeiras perguntas é o seguinte: crise e comportamento desafiador, né? Quando nós não sabemos o que fazer, e aí nós nos sentimos impotentes diante de uma criança em crise, que é humano. Então, o que eu quero trazer para vocês não é julgamento. Pessoal, eu vou precisar que vocês desliguem, porque eu já estou ansiosa, que a gente tem 30 minutos de atraso. Está difícil. Por favor, desliguem o microfone. Deixa eu desligar o meu aqui. Como eu estou com duas telas, pessoal, eu não consigo desligar. Tá? E aí eu perco o que eu quero falar, eu perco a sequência. Bom, e a ideia é que esse conhecimento que eu esteja trazendo para vocês, ele nasceu da minha prática, principalmente desses últimos anos, que é 31 crianças, a cada 31, uma criança vem nesse embrulhinho especial chamado autismo. E muitas estão pedindo socorro. Então, crise não é capricho, é um pedido de socorro do cérebro dessa criança. É um colapso neurobiológico.
E o cérebro é como se ele saísse da janela da tolerância, entrasse no modo de sobrevivência. Para quê? Para lutar, para fugir, para congelar. Essa criança perde o chão, ela perde a referência, ela perde esse equilíbrio bioquímico que ela tem. Toda vez que ela entra em crise, é porque acontece isso. O cérebro límbico assume o controle, assume a linguagem racional, o que é totalmente suspensa. E o que resta? Grito, choro, agressão, silêncio, autoagressão. É importante nós entendermos que uma criança em crise, ela não busca manipular, ela tenta sobreviver. E a palavra-chave para a gente, que a gente tem que guardar, que a gente tem que entender é o seguinte: essa criança em crise, ela não quer atenção, ela precisa de corregulação. Porque crise não é capricho, é um pedido de socorro do cérebro. Não é uma afronta a nós, professores. Essa explosão é uma forma que o cérebro dela tem, naquele momento, de estar dizendo assim: me ajuda, eu não sei o que fazer. E é importante nós não confundirmos birra com a birra com crise, porque senão muitas vezes nós podemos gerar uma punição que nesse momento deveria ser acolhimento. Então, quais são os sinais precoces da crise? Hoje eu consigo olhar e entender se a minha aluna autista vai entrar em crise, se a minha aluna TOD, se ela vai entrar em crise. Tem sinais, a gente precisa aprender a olhar esses alunos. Então, por exemplo, mudança abrupta na respiração, ela passa a suspirar, respirar mais rápido, segurar o ar. Muitas vezes ela apresenta movimentos repetitivos que vão se intensificando, é o balançar do corpo, é bater os pés, é bater as mãos com mais força. É aquele olhar ausente, excessivamente focado. A criança sai ou fixa o olhar em alguém, em algo de uma forma muito rígida. É como se ela não enxergasse ninguém, mesmo que ela estivesse nos olhando. Respostas também a estímulos, às vezes aumentam muito, às vezes desaparecem em relação a barulhos, luzes, toques, que começam a incomodar. E aí, muitas vezes, ela para de reagir a tudo isso. A própria comunicação também muda, às vezes ela começa a murmurar, às vezes ela começa a repetir palavras, às vezes ela repete sons de forma mais intensa. A postura corporal dela também muda, vocês vão perceber que geralmente eles ficam mais encolhidos, rigidez, tensão muscular, mão nos ouvidos, e procura se afastar de tudo. Essas crianças vão apresentar uma rejeição inesperada de algo conhecido, algo que normalmente, às vezes, ela aceitava. Um brinquedo, por exemplo, uma atividade, ela passa a recusar. E o que a gente pode trabalhar para evitar essas crises? O que a gente faz nos primeiros minutos da crise? Primeiro de tudo, retirar os objetos perigosos e afastar as outras crianças. Hoje eu trabalho muito com os meus alunos e eles me ajudam a acolher essa criança. Por quê? Porque ela precisa sentir segurança. Se o ambiente tiver muito som, tiver muita luz, a gente abaixa o som. Eles já estão acostumados com isso. Baixar a voz, a nossa frequência, às vezes só sentar do lado dela, dizendo para ela: olha, eu estou aqui, tudo isso vai passar, tá tudo bem. Autorregulação, né? Primeiro a gente precisa respirar fundo, porque as crianças, e principalmente a criança autista, copia da gente. O TOD é a mesma coisa, copia de nós. Então, se nós estamos bem emocionalmente, nós vamos projetar esse equilíbrio emocional nela. Podemos conversar com ela como se fôssemos um espelho validando o sentimento dela. Tá difícil aí dentro, né? Eu estou vendo, eu vejo você. Usar frases afirmativas simples, ter um cantinho com fone, objetos de apego, aproximar dessa criança com calma, sem invadir. Eu pergunto sempre para ela: tem como eu te ajudar? Como eu posso te ajudar? E durante a crise não adianta corrigir nada. Quanto mais a gente fica afobado, altera a voz,
mais nós vamos intensificar a crise. Então, respira, deixa passar, e depois que passou, a gente conversa com ela, pedindo para ela explicar o que aconteceu. Hoje eu falo para minha aluna, eu preciso que você fale com a boquinha para a Bel poder te ajudar. Mas ela já tem um nível de compreensão emocional e de verbalização, vamos dizer, mais acessível para nos deixar entrar e entender como que ela fala. Depois da crise, então, nomear, reconstruir o vínculo com ela com segurança, com afeto. Depois da crise, ela sempre está me abraçando, ela está me beijando, porque ela tem noção do que ela fez. E a gente sente, tem vezes que ela não quer me bater, que eu sinto que ela fica fazendo, que ela segura a mãozinha, né? Então, nomear essas emoções é muito importante. E geralmente eu falo para ela, tá tudo bem, eu sei que você tá brava, é normal eu ficar brava, teu corpo tá pedindo ajuda, como é que eu posso ajudar você? Vamos respirar, sinta o cheiro da florzinha, vamos apagar a velinha, eu vou ficar aqui do seu lado. Toda crise começa com um pedido disfarçado. E toda birra começa com um desejo direto. Na birra, a criança olha para a gente, ela fica esperando a nossa reação. Ela está no controle. Na crise, não. Na crise, a criança perde essa relação com o tempo, perde a relação com a gente, perde a relação com a gente e com ela mesma. Tudo bem? Tá claro? Porque eu estou falando um pouquinho mais alto, mais rápido. Vocês querem que eu fale um pouquinho mais devagar? Tá bom? Tá joia. Obrigada, Adriana. Obrigada, pessoal. Deixa eu ver aqui. E um outro ponto para vocês considerarem, por favor, seja TOD, seja síndrome de Down, seja o autista, o TDAH, nós só temos 5 segundos, ó, 5 segundos, para a gente entender. Não está aparecendo a tela. É que quando a Maria Leopoldina entra e apresenta dela, some a minha. Sinto muito. Eu não sei o que está acontecendo. Depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar os slides para vocês. Tá bom? Mas quando alguém compartilha a tela junto comigo, sai a minha. Sinto muito mesmo, gente. E vocês precisavam ver os slides, porque os slides, eu estou trazendo a linguagem visual que faz sentido para vocês. Sinto muito. Bom, então vamos lá. Os 5 segundos, eu falei, né? Nós só temos 5 segundos. Os 5 segundos são os mais importantes para um cérebro do autista e das outras comorbidades também. Por quê? Porque esses 5 segundos, diante de qualquer estímulo novo, o cérebro autista já determina se ele está num ambiente seguro ou ameaçador. Se essa avaliação não é racional, aliás, essa avaliação não é racional, é instintiva, é sensorial e corporal, é muito rápido. Vocês podem ver que eles entram em crise muito rápido. O que acontece nesses 5 segundos? O cérebro autista escaneia o ambiente em busca de previsibilidade. Ele busca padrões conhecidos, rotinas, objeto, tom de voz, enfim. Por isso que quanto mais baixinho a gente falar, mais segurança ele vai sentir. Nesses 5 segundos, ele consegue detectar sinais de ameaça sensorial ou social. Por exemplo, vozes altas, mudanças bruscas, toques inesperados. Às vezes, algum amiguinho chega e toca nele, ele leva aquele susto. Expressões faciais, se o professor está bravo, às vezes não é com ele, mas ele já se sente na zona de perigo. Esses 5 segundos já leva ele para a briga, para a crise. Ele compara memórias corporais anteriores, como experiências de dor, de rejeição, de sobrecarga, de medo. Ele decide em milissegundos se ele vai acionar o sistema de defesa, que é a fuga, luta ou congelamento, ou se ele vai acionar o sistema de conexão, que aí ele vai produzir, vai ativar a dopamina e a ocitocina. Para o cérebro autista, a previsibilidade é segurança e a imprevisibilidade é ameaça. Uma criança de outra sala que entrou na sala dela, pronto,
já faz ela entrar em crise. Esses 5 primeiros segundos, então, diante desse estímulo novo, são fundamentais para todas as crianças com neurodivergência, não é só para o autista. Eu expliquei aqui para vocês sobre o autista. Por quê? Porque eles ativam a amígdala cerebral, que é detectora de perigo, eles também vão ativar o sistema nervoso autônomo, que está relacionado à luta, à fuga, ao congelamento. Eles regulam, o córtex pré-frontal fica um pouco mais, vamos dizer, menos ativo, né? Que está relacionado à reação, e aí tem um atraso nesses neurodivergentes. Então, o cérebro decide se o ambiente é seguro, mesmo antes da linguagem entrar. Tudo isso, pessoal, é corporal, é sensorial, é instintivo, não é racional. Por isso que eles entram em crise muito rápidos. O autismo 2, 3 segundos, ele já fez toda essa leitura. E o TDAH, quem tem TDAH, nesses 5 segundos, eles ativam a busca por estímulo e por recompensa, que é a dopamina. Se eles estão num ambiente sem novidade e para eles é tédio, o que eles vão ativar? Instabilidade, fuga atencional. Eles fazem uma avaliação emocional inconsciente. Nada que me atrai. Eu não quero ficar. E essa pessoa grita, eu vou reagir antes dela. Qual a estratégia? Dinâmicas, voz firme, porém calmo, um tom mais baixo, ritmo corporal para a entrada. E uma criança síndrome de Down, nos 5 segundos importante para ela vai ativar a leitura emocional do ambiente e da relação. São altamente sensíveis ao rosto, ao tom de voz, ao afeto. Então, ela faz uma avaliação inconsciente desses 5 segundos. Nesses 5 segundos, ela me olhou com carinho, posso confiar. Estão com pressa, não vou acompanhar. Qual que é a estratégia? Ela precisa de um tempo maior para a transição, o olhar afetivo, o reforço positivo verbal. O TOD, que é o transtorno opositor desafiador, nesses 5 segundos, eles ativam o sistema de confronto ou de defesa. Essa avaliação é baseada em experiências anteriores de coerção ou de crítica. E ele faz uma avaliação emocional inconsciente também. Aqui mandam demais, eu vou resistir. Essa voz me ameaça, eu vou desafiar. Então, essas estratégias vêm como escolhas, né? Então, e é importante a gente trabalhar isso com eles. Qual a escolha? Falando um tom de parceria, evitando esse comando direto. Para quem tem deficiente intelectual, tanto leve quanto moderada, esses 5 segundos dessas crianças, diante de um novo, entendam esse novo, uma situação, uma criança que entrou na sala, uma atividade nova, enfim. Hoje eu peguei um livro, a minha autista entrou debaixo da mesa, por causa do desenho que tinha lá, ela achou que ela estava com medo do desenho. Então, olha, é muito rápido. A hora que eu peguei o livro, que eu nem sentei, ela já tinha olhado a imagem, ela já foi para debaixo da mesa. Mas para quem tem deficiência intelectual, para quem tem alunos com deficiência intelectual, com 5 segundos, essas crianças ativam confusão, medo de errar, rejeição. E a avaliação emocional inconsciente que eles fazem é a seguinte: eu não entendi. Eu vou evitar. Todo mundo já começou, eu estou atrasado, e aí vem o sentimento de vergonha. Qual a estratégia que a gente pode usar? Clareza visual, antecipação com imagens, reforço imediato, afetividade. Esses 5 primeiros segundos definem se haverá conexão ou defesa. Em todas as neurodivergências. O corpo responde antes da mente entender. Por isso que o acolhimento precisa ser somático, visual, emocional, seguro, antes de ser verbal. Esse cérebro da criança neurodivergente, ele decide se vocês são abrigos ou ameaças, nesses 5 primeiros segundos. Se o tom de voz, o rosto, a calma, é muito mais importante do que a fala. Tá claro, pessoal?
Tudo bem? Tá claro? Tá. E aí, uma das grandes perguntas que fazem para mim, não estava lá, mas eu quis trazer para vocês, que é o seguinte: por que que as crianças autistas gostam muito do chão, se jogam muito no chão? Porque o chão é segurança, o chão é previsível, é silencioso, é firme, é um refúgio sensorial. Por exemplo, no cantinho do aconchego, a gente pode deixar mantas, cobertores, porque eles precisam de algo que prendam o corpinho deles, que eles sintam o peso no corpinho, eles sentem segurança. E o chão traz essa segurança. É como se fosse um reset corporal instintivo diante de uma sobrecarga que ele está sentindo. Então, ali, ele está expressando um insuportável, quando não há uma linguagem acessível. Ajuda o corpo a se localizar, a conter a desorganização, tá? Para o autista, o perigo não é o chão, é o inesperado. Então, como que a gente pode trabalhar com crianças em crise? Por exemplo, vamos pensar que ela veio do parque para a sala, aí ela se joga, aparece às vezes autoagressão, recusa do toque, não pode encostar nela. A rotina visual com foto é importantíssimo. Ela precisa saber que depois do... Tá lá. Eu sempre faço a leitura, o que vem antes do parque, depois do parque. Então, ela já vai sabendo. Fazer essas transições antecipadas com símbolo. A minha criança autista desse ano não precisa, mas já teve casos de professoras que eu pedi para fazer... como que chama? Tem símbolos, olha, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos a gente vai para a sala, olha, daqui 5 minutos a gente vai para a sala. Essas transições antecipadas com símbolo ajudam a reduzir essa ansiedade, esse medo do novo, do imprevisível para o autista. Histórias, práticas corporais também ajudam muito. Certo? Um kit de regulação emocional na sala é muito importante. Então, um objeto tátil que ela gosta, sons calmos, uma playlist de sons calmos, uma história com final previsível, cartaz com imagens de emoções, certo? Tudo isso ajuda. Eu ia trazer para vocês algumas atividades, mas eu vou deixar 100 atividades para a gente fazer, tá bom? Por causa do tempo. A gente tem que entender que nós não somos só quem ensinamos conteúdos. Nós somos um campo de reorganização por um cérebro em formação. E quando parece não saber o que fazer, mesmo quando a gente acha que a gente não sabe o que fazer, nós temos que ter essa certeza. Nós somos um mundo daquela criança. Um outro ponto, família. Quando esses dois mundos se desencontram na dor. Eu já reclamei muitas vezes sobre diagnóstico. E aí eu quero dizer o seguinte, nós, professores, nós vemos além. Talvez a gente seja a única pessoa que escutou uma dor sem julgar. Talvez sejamos as únicas pessoas que seguramos o choro, entregamos bilhete com esperança, mesmo cansadas. Então, muitas vezes a gente se sente sozinho, mas eu quero dizer para vocês que a gente não está sozinho. Bel. Oi? Agora? Oi? Oi, oi. Eu consegui entrar, Bel. É uma novela isso. Quem está falando? Oi, é a Ana. Oi, Ana. Agora, tem gente no Discord que não consegue entrar. A aula vai ficar gravada. Então tá. A gente teve muitos problemas técnicos, Ana, muitos problemas. Muitos. Mas, voltando, por que as famílias rejeitam o diagnóstico? Foi uma dúvida, assim, de muitas professoras. Por que, meus amores, o diagnóstico não chega apenas com palavras? Porque esse diagnóstico, para os pais,
ele traz à tona feridas da própria infância, ele traz sonhos interrompidos daquele filho que não era para ser como é, ele traz culpas que não são ditas, eles trazem, esse diagnóstico traz memórias que não foram elaboradas. E aí o cérebro da mãe e do pai entra num luto simbólico. Não por aquele filho que veio com TOD, com autismo, com TDAH, mas pelo filho que eles imaginaram. A expectativa daquele filho bonitinho, cheirosinho, inteligente mais do que todo mundo, eles vão fazer esse luto simbólico. E um diagnóstico dói demais. Nós temos aqui também muitas famílias têm uma reativação de programações familiares. Ah, porque na minha época isso que ele faz era falta de limite. Um bom chinelo cuida disso. Muitas famílias também ficam em estado de defesa, e aí tem uma hiperativação da amígdala, que aumenta a produção de cortisol, que leva eles mais rapidamente para a ansiedade, para o medo. Por quê? Porque elas se sentem julgadas quando nós temos um filho autista, um filho, um TDAH. Inconscientemente vem o julgamento. Até vem numa live no Instagram, eu falo sobre as mães geladeiras. Elas entram em modo de ataque, de fuga, e é vamos dizer assim, uma projeção dessa teoria da mãe geladeira. E nós, professores, também recebemos essa projeção. Como? Quando? Sabe quando você está com um aluno e você sai ali e você fala, gente, eu tentei de tudo, esse aluno não dá, parece que eu não gosto desse aluno, eu não quero. É uma projeção. Por quê? Porque essa mãe geladeira dizia que era falta de afetividade. As mães que não tinham afetividade, elas simplesmente teriam filhos autistas, principalmente as mães que trabalhavam muito. E, de uma certa maneira, inconscientemente, respinga em nós, professores. Nessa live eu falo bastante, explico bem legal sobre essa mãe geladeira, tá bom? Deixa eu ver os dois grupos aqui, tá tudo bem? Vocês estão enxergando? Ok. Porque eu estou perdidinha, tá, pessoal? Estou tentando aqui reorganizar. Muito bem, mas nós sabemos que se nós não tivermos a parceria da família, a inclusão não floresce. Né? Então, quando nós não temos essa família como parceira, nós vamos nos sentir sozinhos, sim. A família também se sente acusada. Imagina, a criança sofre mais, porque ela está entre dois mundos em conflito, família e escola. Então, é importante que a gente aprenda a trabalhar uma comunicação diferente. Eu tenho até protocolos, quando os professores me procuram, para como trabalhar com uma mãe que vocês precisam que ela encaminhe. Porque é importante esse protocolo. Às vezes, a mudança de uma frase, a gente conquista essa mãe, esse pai. E, principalmente, entendendo que para eles é muito difícil ter um diagnóstico que vai levá-los a esse luto simbólico. Então, evitar frases que soam como julgamento. Olha, seu filho tem um problema muito grave. Em casa, vocês não colocam limite. Ao invés dessa frase, traga uma frase mais de conexão mais tranquila. O seu filho tem formas únicas de mostrar o que sente. A escola e a família são um time. Eu quero que vocês saibam que eu estou com vocês. Nós precisamos trazer uma linguagem neuroafetiva para ativar o vínculo e não a defesa. Hoje se fala muito da neurociência do vício. A gente trabalha muito em consultório e quando eu elaborei o meu método, eu trouxe a neurociência do vício para trabalhar com as crianças autistas também e outras, criança neurodivergente. Como que vocês podem criar aliança com a família? Primeiro, uma escuta inicial, sem pressa.
Mais importante que orientar é fazer que esses pais se sintam vistos, ouvidos. Fale do comportamento, não da criança. Olha, hoje seu filho teve dificuldade com a espera. Use metáforas pedagógicas. O comportamento é só uma pista do que ainda vamos descobrir. Mostre progresso, não só problemas. Essa semana ele ficou 4 minutos a mais na roda. Faça bilhetinhos sinceros para mudar o vínculo. Eu converso muito com a mãe da minha aluna autista. A gente conversa pelo WhatsApp. Ela me conta, olha, hoje ela não dormiu, ela não ficou bem. Eu dou um retorno. Olha, mesmo assim ela ficou tranquila, eu consegui trazê-la. Foram poucas as vezes que ela entrou em crise, mas está tudo bem, pode ficar tranquila. A gente tem uma proximidade muito grande, porque eu preciso dessa mãe junto comigo. E eu elaborei um protocolo de trabalhar a regulação emocional, que ela está junto comigo. Então, nesse protocolo, ela faz em casa, e me ajuda muito na escola também, porque estamos numa mesma linguagem. Eu tenho ela como parceira. Um outro ponto, pessoal, que eu quero que vocês fiquem atentos as famílias também testam a escola, porque elas estão perdidas. Então, é importante que a gente coloque limites com empatia. O amor também é um contorno. Por exemplo, olha, eu entendo a dúvida sobre você dar a medicação para o seu filho, mas sem essa medicação, o seu filho não está seguro aqui na escola. Olha, nós precisamos da sua parceria, pois a nossa responsabilidade é com todos. Essa inclusão, ela começa de verdade quando a família confia na gente. Aí vocês podem me perguntar, mas agora eu tenho que cuidar da família também, Mel? São tantas coisas para eu cuidar, eu vou cuidar da família? Vou trabalhar o neuroafetivo com ela? Não, gente. Sabe, essa fala de agora eu tenho que cuidar da família também, ela não nasce da resistência, mas ela nasce da exaustão. Muitos professores estão exaustos. E é por isso que a família, e essa fala do professor, ela não deve ser corrigida, mas sim acolhida com clareza e com verdade. É importante trabalhar para tirar esse peso e para transformar num ganho emocional, pedagógico, duradouro. Então, vamos ressignificar essa fala. Não é cuidar da família, mas é construir um laço mínimo de confiança, porque a gente ganha. Eu digo que eu gasto bem menos energia quando eu tenho a família comigo. E aí eu trouxe algumas reflexões para vocês em relação às famílias. Laço afetivo não é trabalho extra, é um atalho emocional. Quanto mais confiança, menos crise, menos desgaste. A família difícil, ela está defendendo uma dor. Então, quando ela se sente escutada, baixa o escudo, a criança melhora. Você não cuida da família, você está ativando apenas a sua humanidade. E, às vezes, uma frase empática pode transformar toda essa reatividade nessa parceria. O criar vínculo protege você. Menos risco de acusações, mais reconhecimento do seu esforço. Você não está sozinha. Laço é ponte, não é peso. E uma família transformada transforma a criança, transforma a sala. Se a gente plantar um laço hoje, nós vamos colher, sim, um aliado amanhã. Então, eu trouxe aqui, eu vou deixar vocês fazerem, mas a gente não vai, é mais uma atividade, mas a gente não vai compartilhar aqui, tá bom? Do lado esquerdo, eu gostaria que vocês escrevessem uma frase que vocês ouvem da família, que vocês... Sabe aquela frase que machuca muito? Do lado esquerdo, escreva essa frase que vocês recebem da família e que muitas vezes vocês se machucam muito por ela. E do lado direito, vocês vão ouvir com o coração.
que é ouvir com o coração? O que está por trás de uma frase que machuca? Por exemplo, aqui eu coloquei, você que não tem paciência com meu filho. O que essa mãe, esse pai está dizendo isso quando ele chega e faz essa frase? Ele está dizendo o seguinte, eu tenho medo de que ninguém ame meu filho como ele é. Nós podemos ter outros exemplos. Vamos pensar numa outra. Você não entende meu filho. O que ela está dizendo isso atrás? Eu tenho medo que você não ame o meu filho. Por quê? Porque todo julgamento é uma dor que não foi escutada. Ah, professora, você só reclama. O que está dizendo por isso? Eu me sinto culpada e eu não sei como ajudar a professora. Todo julgamento é uma dor que não foi escutada. Ai, professora, você não me entende. O que ela está dizendo por isso? Atrás dessa frase. Eu estou com medo, eu também estou cansada, eu não sei para quem pedir ajuda, eu não tenho ninguém. Todo julgamento é uma dor que não foi escutada. Todo. Quando a gente faz esse olhar empático de entender que o problema não é nós, mas é algo que essa mãe, esse pai também não conseguem, a gente se torna mais humano e a gente passa a acolher essa família de uma outra forma. A inclusão deixa de ser uma guerra quando a escuta vira pacto de cuidado. Você não vai salvar a família. Você só precisa ser ponte. A escuta transforma. A empatia liberta. A confiança muda tudo. Muito bem, estamos indo para mais um tema, que é a sobrecarga, né? E aí tem muitas falas. Eu sei, professora, que você não deveria ter que ser tantas outras em uma só. Psicóloga, terapeuta, educadora, fono, mãe substituta, técnica em autismo, técnica em TDAH. Você não deveria se sentir sozinha, mas está. Mesmo assim, você segue. Você segue com dores nas costas, mas um sorriso no rosto. Você segue com olheiras lá no espelho, mas tem esperança no teu olhar. A ideia não é salvar ninguém. Eu quero trazer algo para te lembrar que quem cuida também precisa ser cuidado. E você só tem você para cuidar de si mesmo. E quem sustenta o mundo com afeto merece ter o mundo inteiro segurando a sua mão. Nós, professores, você, professora, também tem um cérebro que cansa. E a neurofisiologia da exaustão, ela traz esse cérebro sob estresse prolongado, ele vai entrar numa hiperativação da amígdala. E aí você vai estar sempre hipervigilante. Às vezes a diretora, às vezes uma outra professora vem, fala com você, você já se magoa. Por quê? Você está em hipervigilância. A ausência de previsibilidade, de silêncio, de rede de apoio, vai ativar esse córtex do medo. E aí nós temos uma produção maior de cortisol. E a dopamina baixa, fica muito mais baixa. E a ocitocina desaparece. Tá? E outra coisa, a produção de dopamina se dá muito no período da manhã. E aí, se nós, principalmente quem usa muito de manhã, não sobra para a tarde. E aí vocês vão procrastinar, o cansaço é maior. Então, nós precisamos aprender a dosar a dopamina. Uma quantidade certa para de manhã, uma quantidade certa para a tarde, uma quantidade certa para a noite. Não adianta me perguntar qual é a receita para dividir, mas a dopamina, ela se produz muito de manhã, por isso que muitas pessoas têm procrastinação. Mas isso aí foi só para trazer para vocês sobre a dopamina. E quando nós estamos com a dopamina baixa, a ocitocina também desaparece. O que vai sobrar para a gente? Sofrimento silencioso, sensação de falha, insônia, irritabilidade, culpa, bloqueio criativo e outros inúmeros sintomas físicos. Por quê? Todos esperam que vocês saibam, mas ninguém ensinou vocês.
Isso, eu estou trazendo frases reais que vocês colocaram. E é real. Eu nunca aprendi a lidar com crise. São 25, 28, 30 crianças, 2 autistas, um com TDAH, um que perdeu os pais, um que o pai bate na mãe, e eu estou sozinha. E quando a criança se agride? Eu tremo por dentro, eu não posso desmorolar ali. Eu não posso demonstrar que eu também estou com medo. Me cobram que eu inclua, mas nem sabem o meu nome. Isso não é descaso da gestão. Isso é adoecimento estrutural de um sistema que confunde vocação com sacrifício. E nós temos que entender, você tem que entender que você não é fraca. Você está sobrecarregada. É importante você entender que cansaço não é fraqueza, sensação de falha não é incompetência, chorar no banheiro não é sinal de descontrole, é sinal de que o seu sistema nervoso está pedindo socorro. O seu corpo também precisa de limite, o seu emocional também precisa de afeto. Porque a criança, o seu aluno, só se regula se você estiver regulada. É uma outra pergunta. Como é que eu deixo uma sala harmoniosa? Quando você está emocionalmente harmoniosa. E aí eu trago algumas dicas, eu tenho várias, mas eu vou apontar algumas. Crie uma rede de apoio afetivo entre vocês, professoras. Eu sei que algumas escolas já têm. Toda professora precisa de uma outra, não para julgar, mas para acolher, para reconhecer esse cansaço sem julgamento. Grupo de 2 pessoas, de 3 pessoas, com acordos emocionais. A hora que eu precisar de um colo, não julga, só me dá o colo, só me abraça. Às vezes eu saio, as meninas estão ali, tem até o pessoal da limpeza que às vezes fica para dar uma força para a gente, eu falo para ela, estou carente, preciso de um abraço. É tão gostoso o abraço, porque aumenta a nossa ocitocina, baixa, o cortisol baixa, essa nossa questão de estar sempre em alerta. Então, 2, 3 pessoas mais afins, cria essa rede entre vocês. Eu posso te procurar quando eu não aguentar? E na escola, traga sinais visíveis de autocuidado. É um cartaz no banheiro com uma frase neuroafetiva, é um chá de camomila à disposição, é uma música calma na entrada, são cortesias simbólicas no mural. Hoje eu vi você respirando fundo. Isso já é um cuidado. Traga propostas semanal de regeneração ativa. Por exemplo, toda sexta-feira, 5 minutos antes de terminar a aula, faça uma pergunta reflexiva para você. O que eu consegui segurar essa semana? E vibra, acelera, porque a gente tem mania de chegar e contar para outra, eu levei um chute, eu estou saindo com o braço... há uns 20 dias eu saí com o braço inchado porque eu levei o chute da minha autista. A gente tem mania de falar sobre isso, só o que não deu certo. Mas e o que deu certo? O que eu consegui segurar essa semana? Isso valida a tua potência, não só o seu problema. E fala para você, fala de empoderamento, que vai reprogramar o seu sistema emocional. Eu sou mais do que a minha performance. Eu sobrevivi mais uma semana, isso é vitória. Eu não tenho que dar conta de tudo. Ninguém deveria, ninguém dá. Meu corpo agora merece colo, não cobrança. Autocuidado não é egoísmo. Não se trata de você estar no spa, com vela aromática. Se trata de você tirar um tempo para você. Trata-se de recuperar o teu território interno, de você dizer para você, eu também existo como ser humano e não como função. Ser professor é apenas uma função, ser mãe é apenas uma função, ser esposa é apenas uma função, ser secretária da educação é apenas uma função, ser gestor educacional é apenas uma função. E aí, aprenda a trabalhar. Hoje a gente fala muito do mindfulness, que a neurociência já mostrou quanto que ajuda, que é a respiração. 3 respirações lentas e profundamente ajuda você. Postura de centramento com os pés no chão, antes de começar as aulas, antes da reunião, fazendo a visualização criativa. A neurociência também aponta como uma grande ferramenta para a gente aprender a trabalhar a nossa gestão emocional. Escreva uma frase para você. Hoje eu fui potência.
Você é mais do que uma professora cansada. Você é uma guardiã de infância, uma escutadora de silêncio, uma tradutora de comportamento. Você é uma mulher que se levanta todos os dias para acolher o mundo, mesmo quando o mundo não acolhe você. Então, autocuidado não pode ser resistência, não pode ser egoísmo. E você só tem a maior, melhor e mais importante pessoa para cuidar de você. Cuidem-se, por favor. O que vem, vem. A gente tem o nosso limite. Vamos fazer o que dá. O que dá. Vocês podem criar um diário de educadora, eu chamo de diário de educadora viva. Toda semana uma professora escreve uma frase neuroafetiva para outra. Por exemplo, se você está exausta, é porque você ama o que faz. E o amor também cansa. Cuide de quem ama tanto. Isso é importante. E um outro ponto, o que é da professora é da professora. O que não é, não adianta. Eu me lembro que até um tempo atrás, eu levava crianças no meu carro para fazer terapia com psicóloga, porque a mãe não queria, a mãe não tinha tempo, a mãe... Gente, nós temos que assumir o que é nosso. Se a gente assumir o que é nosso com amor, a gente dá conta de mudar a educação dentro da nossa sala. Como? Qual é a minha responsabilidade? Criar ambiente emocional seguro, planejar com intencionalidade, observar, registrar os padrões que as crianças apresentam dentro da sala de aula, fazer adaptações de conteúdo com múltiplas entradas, escutar dentro dos próprios limites. O que não é nosso, que a gente precisa aprender a soltar para não gastarmos energia. Garantir tratamento clínico terapêutico, a gente orienta, a gente dá as pistas, acolhe. Se eles falarem não, é aceitar com amor. Sinto muito. O que não é nosso, resolver crises emocionais complexas sozinhas. Quantas vezes a minha aluna está em crise, a Rafisa sai da sala dela e vai lá me ajudar? Por quê? Porque a gente precisa de ter essa rede de apoio dentro da sala, dentro da escola. Querer substituir o AE ou um profissional de apoio. Não, são profissões totalmente, são funções totalmente diferentes. Eu vou ser só professora. E um outro ponto que não é nossa responsabilidade, compensar falhas da política pública. Eu vou com amor, com profissionalismo, com responsabilidade, até onde é meu. Tem coisas que vêm lá de cima, é Brasil. Não tem como. Então, o que é compromisso seu? Você faz? Certo? Por quê? Porque você precisa ter esse ambiente seguro emocionalmente. Você não controla o que acontece em casa ou na terapia. Você é o porto emocional no qual a criança atraca todos os dias. E aí, o teu olhar, o teu tom de voz, a tua presença vão regular cérebros em formação. O que é seu? Planejar com intencionalidade pedagógica. Adaptar não significa inventar uma proposta nova para cada aluno, nós já vamos falar sobre isso. Até porque sobrecarrega e a gente não vai dar conta. Significa que a gente tem que garantir que todos tenham por onde entrar no mesmo conhecimento. Observar e registrar com afeto e técnica tudo o que acontece, não é diagnosticar, professor não diagnostica. Ele pode mapear padrões, ele pode compartilhar com ética e cuidado, mas ele não faz diagnóstico. Estar disponível para escutar dentro dos seus limites. Escuta não é conserto. É oferecer presença sem invasão. É saber dizer isso eu preciso encaminhar. É buscar formação contínua onde for possível. Por isso que eu apresentei alguns daqueles. O departamento está trazendo outras possibilidades. É buscar essa formação contínua onde for possível, mas sem culpa onde não for. Você não precisa dominar tudo. Você precisa estar em movimento. Então, isso é muito importante para vocês terem isso em mente. Muito bem. Profissional. Pessoal, tudo bem? Tudo bem aqui? Deixa eu ver se outro grupo. Bem, tá. Qual é o papel
Opa, peraí que eu perdi aqui, eu cliquei não sei onde. Deixa eu ver o slide que tá. Qual é o papel do apoio escolar? Aqui eu tenho 3 perguntas, né? Qual é o papel do professor e do profissional, o AE, em tempo integral, e quem elabora o PEI? Muito bem. Qual é a função do profissional de apoio escolar? Apoiar a participação plena da criança com deficiência, não necessariamente o autista, um neurodivergente. Ele pode também ajudar a regular aspectos emocionais e sensoriais, facilitar a adaptação pedagógica, mas ele não substitui o professor. A criança neurodivergente é nossa, ele é coautor, ele nos ajuda. Ele pode mediar interações e promover pertencimento dessa criança junto com o professor. Necessariamente ele não fica em sala. Ele está ali, ele entra em momentos específicos. Tem essa garantia, né, que foi criado pela Lei Brasileira de Inclusão, e ele nunca pode, nem o professor, isolar a criança. O profissional de apoio nunca pode substituir o professor, e ele também não pode agir sem alinhamento com o P. Ele não deve, né, como eu falei, isolar essa criança do grupo, fazer uma tarefa paralela sem orientação do professor. O profissional de apoio não é babá e nem guarda pessoal da criança. Ele tem que estar totalmente alinhado com o professor. Então, nós temos lá, é uma grande profissional, eu estou sempre conversando com ela, olha, aqui você vai me ajudar assim. Se ela tenta ajudar, que eu sei que é com muito amor, eu falo para ela, calma, calma, eu preciso de um tempo para a gente fazer isso, porque ela está ali com muito amor para nos ajudar, mas é nós que precisamos fazer essa mediação do que a gente precisa, certo? E muitas vezes ela fica com todos da sala para eu acalmar, para eu trazer novamente o autista para cá, para o mundo da nossa sala. Muito bem. Me perguntaram sobre a importância de ter uma AE em tempo integral. E aí eu pergunto o seguinte, qual rede de ensino que realmente deseje implantar uma inclusão viva, eficaz, humanizada, e não terceiriza as responsabilidades pedagógicas da criança neurodivergente para alguém que está ao lado? Deve-se ter muito claro qual é o papel de uma AE. E o erro mais comum na inclusão é atribuir a uma AE ou uma profissional de apoio a função de cuidar de uma criança típica, e principalmente o tempo todo na sala de aula. Existem casos necessários, mas são poucos, e a gente recebe orientação médica para isso. Essa prática de uma AE ou de uma profissional 4 horas, 8 horas com a criança vai fragilizar a inclusão. Vai criar um isolamento simbólico dessa criança, vai distorcer o papel pedagógico de todos os envolvidos. Hoje, nós temos o AE, ele atua no contraturno, com foco em estratégias pedagógicas específicas, elabora e acompanha o PEI junto com o professor, junto com a família, junto com a equipe escolar. Ele oferece suporte técnico e recurso complementar. Mas o AE também não substitui o professor, não acompanha permanentemente a criança na sala regular. E não pode, não deve criar dependência ou uma exclusão simbólica dessa criança. Então, quando faz isso, ele tem um prejuízo muito grande de uma AEE, o tempo integral na sala de aula, porque ele vai romper o vínculo com o professor da turma, essa criança entende que só uma pessoa especial cuida dela, criando um modelo relacional de dependência, vai gerar exclusão simbólica e segregação silenciosa, mesmo estando presente fisicamente, a criança é psicologicamente separada do grupo, e isso enfraquece o senso de pertencimento, e reforça o estigma da diferença, da exclusão. Desresponsabiliza o professor,
pode induzir a ideia, mesmo inconsciente, de que aquela criança é da AE e não do professor. Inviabiliza a generalização do aprendizado, porque o que é aprendido com a AE pode não ser transferido para a interação com a turma, se o professor regente não estiver envolvido. Enfraquece a autonomia da criança, porque ela passa a olhar para o AE a cada passo, perdendo oportunidades de se posicionar sozinha, de errar, de tentar, de se frustrar, de superar. Essa colocação, certo? Eu já mudei o slide aqui, né? Ficou claro, pessoal, para vocês? Mesmo que vocês não concordem? Eu trouxe uma nova colocação de uma professora. Esperam que a gente faça milagres, sendo que a minha formação não foi aí. Tá aí, eu não vou ler o texto todo, mas está aí. E essa fala, ela não pode ser corrigida. Ela tem que ser acolhida e depois expandida com sentido, com coragem, com verdade. Porque é como um processo dentro de uma resposta que vai desmistificar o papel da professora na inclusão. Honrar a sua dor real. Se eu não posso excluir essa dor real dessa professora, eu preciso honrar, porque ao mesmo tempo reconecta essa professora com o seu poder transformador, sem sobrecarga e muito menos culpa. Muitos do nosso peso é culpa. Então, eu acredito, professora, que você tem toda a razão em dizer que esperam de você o impossível, sem te dar as ferramentas. Esperam que você seja mediadora, cuidadora, terapeuta, psicóloga, mãe, fono e mestra dos conteúdos. Esperam, e muitas vezes esquecem que por trás desse papel existe uma mulher de verdade, com limites, cansaço, filhos, dores nas costas, medos, dias que também queriam colo. Você não foi formada para ser a ele, você foi formada para ensinar. Mas talvez o que ninguém te disse é que ensinar com amor, com afeto, com presença, já é, por si só, o começo da inclusão. Você não precisa saber tudo. Você não tem que dar conta de tudo sozinha. Você não vai fazer milagre. O milagre já está acontecendo cada vez que você respira fundo para acolher o seu aluno. O aluno que grita, uma família que nega, uma sala que exige muito de você. E assim você segue com teu olhar firme, com teu coração aberto, com a tua escuta viva. Inclusão não é fazer mais, é fazer diferente. Com o apoio de uma rede, AE, profissional, o PEI como bússola, o profissional de apoio quando necessário, a direção que compreende que você não é mágica, você é humana e fica junto com você. Isso basta. Não dá para esperar que a gente seja milagre, mas é necessário a gente permitir que nós possamos ser ponte, não prisão. Você, professora, não tem que salvar ninguém, mas quando você se sente escutada, apoiada, você se torna um lugar onde toda criança se sente possível. O que a professora não é? E tudo que ela já é. Eu já falei aqui no slide anterior. É importante a gente ter isso como para nós. Não somos psicólogos. No meu caso, eu sou terapeuta, mas dentro da sala de aula, eu sou apenas professora. Não é AE, não é fono, nem cuidadora em tempo integral. Nós não somos responsáveis para dar conta de tudo. E não deveríamos carregar o peso de todo o sistema. Mas nós temos que entender que nós já somos abrigo. Nós somos aquelas profissionais que percebemos o que ninguém vê, que escutamos com o coração antes do protocolo. E quem traduz o choro em necessidade é quem planta pertencimento em terreno árido. Você já é chão firme quando tudo balança. Você já é ponte entre o que a criança sente e o que o mundo exige. Você já é esperança viva em dias difíceis. Ô, professora, você não precisa ser tudo. Você só precisa lembrar o quanto você já é. Plano educacional individualizado. É um documento que é importantíssimo, é essencial e é coletivo. Tem que ser feito com o professor da sala, com a AE, com a família e com a gestão. E para os alunos maiores, até com ele.
perfil funcional, objetivos, adaptados a NCC, estratégias, apoio, plano de avaliação. Precisa ser atualizado a cada trimestre ou sempre que houver mudança significativa. O PEI não é responsabilidade exclusiva do AE e não pode ser feito sem o professor da sala comum, porque é ele quem executa o plano no cotidiano. Transferir um aluno, o PEI vai junto? Sim, acompanha a criança. Ele pode ser usado de um ano para outro? Ele é uma referência. Ele acompanha a criança de um ano para outro, inclusive em caso de transferência. Mas ele não pode, não deve ser apenas reaproveitado mecanicamente. É fundamental que ele seja revisto, atualizado, reconstruído, com base na nova realidade escolar, no novo professor, na nova turma, nas novas metas de desenvolvimento cerebral dessa criança ou desse adolescente. E aí, quando, vamos dizer, esse PEI em transferências, quando a criança é transferida para uma outra unidade escolar, o que pode ser aproveitado no PEI? O perfil funcional da criança, a comunicação, autonomia, relação com pares, é uma referência para a gente. O histórico de estratégias que já foram usadas, o que funcionou, o que não funcionou. As adaptações já testadas, os protocolos de apoio sensorial e de regulação, a participação da família e quais profissionais da saúde estão ali trabalhando. Esse histórico é ouro para a nova equipe elaborar, a partir daqui, um novo PEI. Ele poupa tempo, ele poupa sofrimento, ele favorece a continuidade do progresso dessa criança. Mas o que não pode ser mantido sem ajuste de jeito nenhum? Os objetivos pedagógicos ultrapassados do ano anterior, as estratégias que não se adequam à nova realidade da turma, os recursos que não estão disponíveis na nova escola, as rotinas e as relações anteriores que mudaram completamente. Porque quando a criança muda da escola, o ideal é que a nova equipe use o PEI anterior como um ponto de partida, e não como um ponto final. Nós temos que entender que a criança é a mesma, mas o ambiente mudou. E o PEI precisa reconhecer o que ela já viveu e abrir espaço para que ela ainda pode florescer. Sem o PEI, a inclusão é invisível. E com o PEI, eu digo sempre que cada criança ela tem um caminho. Muito bem, mais um tema: ensinar todos sem excluir ninguém. O que é adaptação? Teve uma fala muito bonita que é o seguinte: adaptar não é excluir. Realmente, não é excluir. É criar múltiplos caminhos para o mesmo destino, aprendizagem e pertencimento. O que é adaptação curricular? Não é. Ele não infantiliza, ele não separa e ele não exclui. Mas ele torna acessível, respeitando ritmos, singularidades. Ele usa diferentes meios para alcançar o mesmo objetivo pedagógico. Então, é importante, por exemplo, que ele tenha os pontos de acolhimento sensorial e emocional, como vai trazer esse ambiente seguro e previsível para essa criança. Quais os objetivos comuns, expressão diversa, vários jeitos de demonstrar o mesmo saber. Adaptação de rotas, não de destino, é a mesma meta, diferentes percursos. Avaliação como escuta, não como cobrança. Por exemplo, foco em evidência de aprendizagem real. Vamos pensar aqui num aluno TEA nível 2. Então, a professora está lá trabalhando o ciclo da água. Qual a adaptação inclusiva? Sequência, a professora com essa criança, TEA nível 2, ela vai trabalhar sequência de imagens manipuláveis, com velcro, ela vai dar oportunidade da narrativa oral, pode gravar um vídeo, pode trabalhar com ilustrações, ela vai colocar essa criança participando como apontador das imagens, num tempo individual de preparo com ele. Com a outra turma, ela vai seguindo. Com a outra turma vai ter uma apresentação em grupo, vai ter produção textual, tá? Isso é uma adaptação. Com TDAH, por exemplo, um aluno com TDAH em aula de alfabetização. Então, o desafio dele é o foco.
Como que esse professor pode trabalhar? Alternância entre atividades curtas de 5 a 10 minutos, pausa ativa com estímulo sensorial. Ele tem uma impulsividade na escrita, então pode usar réguas com limites de linhas, treino com letras móveis antes da cópia, participação em roda, papel de leitor de imagem, escolhedor de palavras. Isso vai ajudá-lo a ativar a dopamina de reconhecimento. Ele vai se sentir incluído. Um outro exemplo, uma aluna com surdez, numa aula de contação de história. Ela tem dificuldade de acompanhar a oralidade. Então, pode ser contada essa história através de imagem, de libras, para quem domina. Pode ter participação na recontagem, ela tem muita dificuldade, na verdade, né? Na participação na recontagem. Então, ela pode fazer montagem com cartões sequenciais, dramatização por gesto. E como pode ser a avaliação? Através de um registro visual, com desenhos, com símbolos, que expressam esse enredo. Por exemplo, trouxe mais um exemplo para vocês, porque eu acho que vocês, né, esperam esses exemplos. Um autista de 5 anos, nível 3, não verbal, com alta sensibilidade sensorial e ainda seletividade visual. Vamos pensar numa aula sobre o corpo humano, onde a ideia é nomear e reconhecer as principais partes do corpo humano através de canções e jogos de movimento. Então, o objetivo vai ser mantido. Qual a proposta geral? Está aqui. Eu não vou ler por causa do tempo, tá? Está aqui, eu tenho 3 minutos. Qual a adaptação inclusiva? Reconhecer e associar visualmente as partes do corpo com imagens, com toques guiados. A estratégia didática pode ser uma atividade individual com boneco sensorial grande, uso de figuras reais, fotos coladas no espelho, repetição gestual com toque suave nas partes do corpo como apoio do educador. Ele pode indicar gestos ou toque onde está cada parte usando os pés, boneco, apontamento no espelho. O registro pode ser num vídeo curto para portfólio. O suporte emocional que ele vai receber, participação em paralelo, com escuta auditiva controlada, o fone abafador se necessário, com o mediador ao lado, um tempo de preparação prévia dessa transição com símbolo visual. Olha, agora é a música. A entrada se dá pelo canal visual e tátil dessas crianças. A resposta é não verbal, simbólica, sensorial. A aprendizagem vai acontecer aqui no cérebro límbico, mais o sensorial. Nós não podemos exigir o que a criança ainda não pode nos dar. Nós construímos essa ponte de dentro para fora. Eu trouxe mais um exemplo para vocês trabalharem, para vocês entenderem o que é uma adaptação. Vamos pensar agora numa aluna autista de 4 anos, nível 2. Verbal com ecolalias, hipersensível aos sons, boa memória visual, fixações por desenhos e letras. E a professora quer trabalhar cores primárias e secundárias. E a ideia é experimentar mistura de cores com tintas e nomear cores primárias e secundárias. Então, qual a adaptação? Explorar visualmente e de forma controlada a mistura de cores com apoio de suporte visual, sem exposição ao contato direto com tinta. Uso de pincel sensorial, de zíper com tecidos coloridos. Misturas em sacos sensoriais, sem o toque direto das mãozinhas dela. Pode ter etiqueta com o nome das cores, fonte grande, com símbolo. A aluna pode escolher cartões com o nome das cores, com ou sem apoio do professor. Pode apontar para o resultado, usar painel de escolha com velcro para montar a sequência azul, mais o amarelo, mais o verde. Pode trabalhar com música ou vídeo sem som, música bem baixinho, com legenda colorida, participação em canto tranquilo da sala, com tempo extra para observar antes de interagir. O neurofoco dessa criança a entrada se dá pelo canal visual e organizacional, sequência, mais ordem, mais símbolo. A resposta é semântica não convencional. Essa criança demonstra o que sabe sem precisar narrar verbalmente. E aí você transforma a atividade em um jogo de construção com previsibilidade, sem obrigar a criança a interagir com os demais amigos. A gente não se adapta a criança ao currículo.
nós adaptamos o currículo à diversidade da infância. E quando nós mudamos, nós entendemos esse caminho, nós não desrespeitamos a proposta. Nós ampliamos o acesso. E quando uma criança típica consegue aprender do seu jeito, ela se reconhece pertencente. Isso é o maior aprendizado de todos. Bom, eu vou só terminar esse aqui e a gente encerra. O P, então, é um mapa né, do aprendizado. Vamos pensar assim, o P é a visão macro. E a adaptação curricular é a rota da aula. Vamos chamar de visão micro. Eu trouxe aqui para vocês as diferenças do que é um P e a adaptação curricular. Trouxe também uma pergunta que saiu, se todas as crianças têm direito ao PEI, ou melhor, a pergunta foi, quem tem direito ao PEI? Pessoas com deficiências, com necessidades especiais, TEA, o TDAH, superdotação, defasagem grave, necessariamente não é necessário, nossa, olha a redundância, não é necessário um laudo médico, exige necessidade pedagógica real. O plano educacional exclusivo, ele não é, então, exclusivo só de crianças autistas, mas ele é um instrumento pedagógico legal que deve ser utilizado para qualquer aluno que apresente as necessidades educacionais específicas e permanentes, ou significativas. Então, ele vai precisar de um percurso adaptado para garantir o seu direito à aprendizagem, à participação escolar? Sim. Temos que olhar também a questão da avaliação, que deve ser multissensorial, considerar o progresso real da criança, o foco em evolução e não a comparação. As respostas na avaliação podem ser orais, podem ser visuais, podem ser corporais, sensoriais, certo? Cíntia, é o seguinte, deu... Ah, não, falta 7h15, né? Então, eu tenho um tempo ainda. Desculpa. Obrigada, gente. Juro? Ah, não. Não fala, porque depois eu choro, porque eu também, quando se fala de professor, eu também me emociono, porque eu amo. Então, tá, vou mais um tópico aqui, tá, pessoal? Que eu acho que é uma grande valia, né? Hoje se pensa em inclusão das crianças que têm alguma patologia. E como incluir essas crianças, mas sem excluir os demais alunos? Essa pergunta, eu acredito que toca o coração de todas nós, professoras. É ou não é? Como incluir, sem excluir os demais? E por mais que se pareça uma pergunta polêmica, gente, ela é necessária, ela é legítima, ela é profundamente honesta. Só quem já viveu a realidade de uma sala cheia, com diferentes ritmos, emoções, necessidades, consegue entender o peso e a verdade dessa questão. Então, essa questão, para mim, eu não vejo como resistência. Eu vejo como um sinal de consciência. Eu vejo como um grito silencioso de quem quer fazer o melhor para todos os seus alunos. E aí ela se pergunta, como escolher entre incluir um e deixar os outros para trás? Eu tenho certeza, professora, que você quer um espaço onde ninguém precisa ser deixado de lado. Isso é absolutamente possível. É difícil. Mas é absolutamente possível, porque vai exigir uma mudança profunda de olhar. A inclusão não é só o ato de adaptar tudo para uma criança, mas é um exercício de planejar com todos em mente, desde o início. É transformar uma proposta em múltiplos caminhos possíveis. É criar atividades com níveis diferentes de entrada, mas o mesmo convite ao pertencimento. Fazer coisas diferentes, eu excluo.
É usar a escuta como ferramenta, como afeto, como metodologia. É perceber que incluir não é dar mais a um e permitir que todos tenham acesso ao que precisam. Isso é inclusão. Todos têm acesso. Os alunos sem patologia, vamos dizer assim, eles precisam também de inclusão, porque eles precisam aprender a esperar, a ceder, a cooperar, a respeitar o outro. A minha sala é super inclusiva. Estou conseguindo, dia a dia, que ela seja inclusiva. Eles precisam crescer em empatia, em flexibilidade, em humanidade. Eles precisam entender que a escola não é um lugar de competição, mas de convivência. E quando uma criança com deficiência é verdadeiramente incluída, toda a turma ganha repertório emocional, ético e social. Ela não rouba o tempo, ela amplia o tempo, ela não atrasa, ela ensina o coletivo a desacelerar para pertencer. E como então incluir sem excluir ninguém? A inclusão não é uma perda para os outros, é um convite para todos evoluírem juntos em humanidade, respeito e inteligência emocional. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá bom? Tá. Primeiro de tudo, não, eu cortei aqui, porque eu fiquei. Ó, eu não vou. Eu deixei apenas aqui, né? Não exige saber tudo, mas ter a escuta atenta, flexibilidade no olhar, afeto firme, apoio da rede, e entender que diagnóstico não é rótulo, é uma chave de compreensão. Essas são as dicas maiores. Existem outras, mas algumas dicas boas para vocês incluírem a todos. Eu não vou explicar cada uma por causa do nosso tempo, e eu quero ganhar mais tempo para outros temas, que também são tão importantes quanto. Uma outra pergunta que para mim é fundamental. Eu quero saber como. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu quero saber como trabalhar com diagnósticos na sala de aula. Ok. Vários diagnósticos em sala. Como saber lidar com vários diagnósticos numa sala de aula? Aqui também nós temos uma angústia silenciosa de quem carrega todos os dias, na verdade, esse peso de ser a ponte entre esses mundos tão diversos. Né? A resposta, ela precisa ser profunda, honesta, mas afetuosa. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, de novo, você não deveria estar sozinha, professora, nessa pergunta. Porque não é simples, não é justo lidar com múltiplos diagnósticos sem múltiplos apoios. E não é sinal de fraqueza perguntar como eu estou dando conta de tudo isso. É responsabilidade, é cuidado, é lucidez. Então, saber lidar com todos os diagnósticos, talvez seja, o caminho seja olhar além deles. Porque antes de qualquer laudo médico, cada criança é um corpo que sente, é um coração que pulsa, é um cérebro que precisa de sentido, assim como você, assim como eu. E o que cada diagnóstico traz não são rótulos para a gente decorar, mas são chaves para nós compreendermos a forma única como cada criança vive o mundo. Então, nós precisamos, sim, compreender, entender, né, o transtorno, os pontos principais de cada transtorno. Para quê? Para a gente criar estratégias que vão ali orientar. Por exemplo, a partir de hoje, eu tenho certeza que vocês vão olhar as crianças e entender os 5 segundos. Isso é conhecimento. Com conhecimento, eu trago muito mais para a minha sala. Ah, mas eu preciso ser especialista? Não, você precisa ter um conhecimento básico, tá? E o que mais? A escuta atenta, porque o corpo fala antes da boca. Um olhar flexível, porque a mesma proposta pode ter muitas formas de você trabalhar dentro da sala de aula. E, principalmente, o afeto firme. Não é fazer tudo, mas é estar junto no processo. Ter uma rede de apoio, porque a inclusão nunca foi missão solitária. Nós não vamos ter todas as respostas,
mas nós precisamos de ferramentas que acolham as diferenças sem deixar ninguém invisível, nem os alunos e nem você. Então, lidar com o diagnóstico em uma mesma sala não é dominar nomes clínicos, mas é lembrar que cada diagnóstico é um convite à empatia diferenciada. E cada criança, com ou sem laudo, precisa ser reconhecida antes de ser ensinada. Interesses restritos, que dá para a gente trabalhar com adaptação maravilhosa. É uma chave, uma das chaves mais estratégicas e pouco compreendidas para tornar a inclusão real, funcional e apaixonante com os nossos alunos autistas. Mas o que são interesses restritos? Estão no transtorno do espectro autista, e eles são padrões de foco intenso e repetitivo em temas, objetos, atividades, movimentos muito específicos. Por exemplo, nome de dinossauro, planetas, cores, letras, números, rodinhas, ventiladores, filmes, som, cheiro. E esses interesses geralmente são muito fixos e dominam a atenção da criança. Geram prazer, sensação de controle, funcionam como reguladores emocionais. Por isso que quem for fazer o cantinho sensorial precisa saber quais são os gostos, esses interesses restritos de uma criança autista, por exemplo, ou de um adolescente. Eles podem ser vividos de uma forma muito solitária. Eles não são escolha consciente, são uma forma que o cérebro autista encontra para se organizar, para se acalmar, para fazer sentido no mundo. Mas interesse restrito e centro de interesse são as mesmas coisas? Não, são diferentes, tá bom? Estão aí eu não vou ler para ganhar tempo. E se o professor usasse o interesse restrito como ponte, ao invés de tentar quebrar isso da criança ou do adolescente, vamos propor que ele seja um ponto de partida. Por quê? Porque o cérebro autista se ilumina quando fala do que ele ama. Ali está a dopamina natural dessa criança. Ali mora o engajamento, o foco, a autoestima, o desejo de aprender. Por exemplo, eu trouxe vários, mas eu vou deixar um exemplo. Interesse por dinossauro. Eu posso trabalhar com ele, atividade de leitura com nomes de dinossauro, a escrita, matemática, contar quantos dinossauros de cada espécie. Eu posso estudar o ciclo da vida. Eu posso criar um circuito com o nome de dinossauro. Eu posso modelar dinossauros com argila, desenhar habitats. Isso vai tornar o PEI funcional, significativo e emocionalmente motivador. Quando eu trago os interesses restritos junto com o PEI, no campo das estratégias pedagógicas, eu posso utilizar esses interesses espontâneos do aluno como recurso de motivação, de vínculo, de mediação cognitiva, a fim de promover engajamento das propostas curriculares. No campo, objetivos individualizados, eu posso ampliar o repertório simbólico a partir do interesse específico, dinossauros. Eu posso utilizar como eixo temático para ampliar competências em linguagem matemática, em ciências. O interesse restrito é o afeto do autista por algo que o mundo ainda não entendeu. Mas quando a escola transforma isso em ponte, o aluno deixa de ser aquele que atrasa a turma e passa a ser aquele que ensina a todos como aprender com paixão. E aí teve uma pergunta muito interessante. Quando o aluno autista desaprende? Nós temos que entender que é o seguinte, o progresso no autismo não é em espiral, não é em linha, ou melhor, o progresso do autista é em espiral. Ele não é assim numa linha reta. Então, a regressão pode sinalizar que ele está passando por alguma sobrecarga sensorial, por algum estresse emocional, por alguma busca de vínculo. E a resposta não é forçar, de jeito nenhum. É observar, é acolher, é ajustar. No autismo,
Professor, eu sei que você trouxe alguma contribuição muito intensa, mas eu não consegui te ouvir porque ficou muito truncado. Eu sinto muito, tá? Sinto muito. Débora, você quer falar alguma coisa ou não? Não? Então tá. Peraí que eu preciso lembrar onde que eu parei, onde que eu estava, reorganizar aqui. Tá, nós estávamos falando da criança autista que às vezes regride, né? No autismo, gente, às vezes a criança precisa dar um passo para dentro de si mesmo antes de dar dois para fora. E quando uma criança, a gente percebe que a criança ela está apresentando parece que ela está regredindo essa regressão, são sinais que a gente pode ficar observando, porque ela pode estar apresentando cansaço sensorial, ela pode estar sobrecarregada e não consegue se autorregular, ela pode estar apresentando estresse emocional, às vezes mudança em casa, briga na família, o sono, distúrbio do sono, um vínculo que está meio rompido, ela está mostrando para a gente que ela está buscando por vínculo. Às vezes, regredir é um pedido de ajuda em algo que ela já fazia sozinho. E aí, ela está pedindo o quê? Conexão. Nem sempre é uma regressão. Às vezes, é um pedido de ajuda. Tá bom? Bom, nós temos aqui momentos críticos da rotina, temos mais algum ponto, mas agora deu o tempo. Cíntia, fechamos aqui. Tem mais pontos importantes? Cíntia? O que que eu gostaria de falar para você? O que eu posso me comprometer? Obrigada, Débora. O que eu posso me comprometer para vocês? Veja se isso fica bom para todas. E aqui, assim, somos adultas, é para quem quiser. Vocês vão sair, eu vou fechar aqui. Eu vou continuar a gravação do que ficou, mando para o YouTube e quem quiser ouvir, assistir. Obrigada, Kelly. Pode trabalhar, pode assistir. Fica bom assim, Cíntia? Gente, a culpa foi minha, tá bom? Eu quero que vocês me perdoem, porque não sei o que aconteceu. Não sei mesmo. Sério. Depois você me manda as perguntas que foram para o chat, porque nos seus grupos eu não vou ter acesso, no meu fica, tá bom? Eu quero agradecer, gente, obrigada a todo esse carinho de vocês. Eu vou usar uma técnica do coach. O melhor ainda está para vir. O melhor eu tinha deixado para o final. Mas eu quero agradecer mesmo a presença de todos, esse espaço de vocês terem me dado a oportunidade de compartilhar sonhos com vocês, conhecimento com vocês, e principalmente de trazer reflexões para a gente pensar junto. Vocês não estão sozinhas. Eu sei que a equipe do departamento está com vocês, eu estou aqui com vocês. Precisou, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Obrigada, Kátia. Boa noite, pessoal. Até.